Você sabe por que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego para curá-lo? Ele já havia curado outros cegos sem passar cuspe. Por que desta vez Yeshua passou cuspe nos olhos do cego? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Shalom, shalom! Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje nós vamos falar sobre o cuspe de Jesus ou de Yeshua para a cura do cego. Jesus ou Yeshua eh, curou muitas pessoas, várias pessoas, muitos cegos, muitos aleijados, enfim, ele curava as pessoas com a sua palavra. Porém, há um momento em que ele cospe no chão, faz lodo e aplica nos olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé para que ele seja curado. Por que Jesus teria passado cuspe, feito barro com o cuspe dele para curar esse cego? Na Bíblia não existe uma resposta, mas no conhecimento, na busca pelo conhecimento das raízes da fé, nós podemos ter a resposta. E é essa resposta que nós vamos trazer hoje nesse estudo, ok? Então fique aqui conosco, vamos ser breve e vamos já já te mostrar, te revelar por que que Yeshua cuspiu no chão, fez lodo para curar o cego, diferente de Bartimeu. Bartimeu ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ou Yeshua, chamou ele, mandou que trouxessem ele, e ele perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Ele falou: que eu quero ver. E ele é curado através da fé. Sem cuspe, sem barro, sem tanque de Siloé. Mas nesse momento houve algo diferente. E é isso que nós vamos estar estudando. Convido você para abrir a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 9, que é onde temos esse texto, esse evento aqui. Veja só que interessante. Diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então aqui nós já começamos a ver um costume, né? Uma lenda. Por que uma pessoa nasceria cega? Ou seja, se a pessoa ficasse cega naturalmente, por algum problema, natural não, né? Mas se a pessoa ela ficasse cega no decorrer da vida, muito provavelmente atribuiriam a cegueira ao pecado da pessoa. Mas ali eles viram algo diferente. Um homem nasceu cego. Como culpar este homem pela sua cegueira, se ele nasceu cego? A sociedade não tinha uma resposta. E quando eles estão diante de Jesus ou de Yeshua, eles encontram esse cego, eles têm uma ideia muito boa. Vou perguntar para quem tem a resposta. E eles perguntam: quem pecou? Foi ele mesmo que pecou? Ou seja, ele teria pecado antes de nascer? Ou seus pais pecaram e o cegueira veio em consequência dos pecados dos pais no filho? E veja só a resposta de Yeshua, a resposta de Deus, a palavra de Deus sempre tem a resposta certa. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Olha só a resposta que Yeshua dá. Essa cegueira não é
por causa de um pecado dos pais, não é por causa de um pecado dele. Essa cegueira, ela já foi premeditada ali, pelo que podemos entender, ela já foi planejada para aquele momento, para a glória de Deus se manifestar naquele homem e as pessoas verem a glória de Deus através de Yeshua, conhecerem. Na verdade, nós podemos ver que a religião, ela estava tão maçante nas pessoas que o maior pecado, eu não posso dizer que era o maior, mas talvez um dos maiores pecados do povo crente em Deus, do povo judeu até então, era a própria religião. A religião tomou uma proporção em que as pessoas pecavam pela religião. Um dos pecados é esse: acusar o cego de nascença, sem saber, eles ou os pais pecaram, alguém pecou. Isso já é uma forma de julgar as pessoas. E muitas outras coisas mais que a religião fazia e faz até hoje. A religião ainda faz muita coisa que é pecado, ok? Os mais religiosos muitas das vezes cometem pecados porque fazem algo que a palavra de Deus condena. Onde na Bíblia está escrito que alguém que pecasse ficaria cego, ou que os seus filhos seriam cegos, ou qualquer outra coisa. A Bíblia fala assim de regras, o salário do pecado é a morte, todos nós sabemos disso, mas a Bíblia também fala de amor, de perdão, de arrependimento, de techuvá. Mas a religião, ela se fecha e muitas das vezes ela envolve a pessoa e torna a pessoa, como está lá em Mateus 23:15. Veja só, Mateus 23:15. Jesus ou Yeshua falando para os fariseus, os religiosos, os escribas: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. E aí, Yeshua vem chamando a atenção, dando ali uma correção naqueles religiosos. E essa citação é muito, muito, muito forte. Eu quero focar aqui no versículo 15, porque isso fala muito forte, principalmente com a religião, que a pessoa leva a pessoa para uma igreja, convence ela a ler a Bíblia, que é muito bom, mas aí convence ela de que a Bíblia a maior parte dela está anulada, porque a maior parte é Antigo Testamento e que o que dita as regras seria um Novo Testamento, e aí eles invalidam a lei, dizem que a lei foi abolida. Ai de vós, escribas e fariseus e crentes, e agora eu estou acrescentando, e crentes hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? É um discípulo, um seguidor. Converter uma pessoa, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O prosélito se torna filho do inferno 2 vezes mais do que aquele que o converteu. Isso é muito, muito grave. Então, voltando aqui para o nosso tema, Jesus, ele estava aqui ensinando as pessoas. E aí, esse cego apareceu, e esse cego tinha um propósito de Deus. Ele iria ser curado para a glória de Deus, para o bem das pessoas, para o nosso bem hoje, para vermos hoje o poder de Deus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então ele está falando, é necessário fazer a obra de Deus enquanto está claro, enquanto é dia, enquanto é tempo de se arrepender. Porque depois que morre, é noite. Não tem mais o que. Não adianta acender vela. Morreu, acabou.
Hoje, as portas para Techuvá estão abertas. Quando ela se fechar, é tarde, como se fechou para as 5 virgens nécias. Será tarde. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Veja que Jesus, ele não está fazendo a obra por ele mesmo. Ele está fazendo a obra daquele que o enviou, de Deus que o enviou. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha o que Jesus disse. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então aqui nós vemos o milagre que Yeshua fez. Só que diferente da maioria que nós vemos, ele não usou simplesmente a palavra. Ele cuspiu na terra e fez lodo com a saliva. Ele cuspiu na terra, não sei se ele cuspiu no chão e mexeu, ou se ele pegou um pouco de terra no chão e cuspiu, dá na mesma, e mexeu. Então ele fez lodo, dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Esse cego de nascença imediatamente foi até o tanque de Siloé, lavou-se e foi curado. Eu vou te mostrar daqui a pouco uma citação do Talmud, que, no caso, são entendimentos rabínicos. Esse Talmud, ele é muito antigo. No tempo de Yeshua já havia o Talmud. Tá? Ele foi escrito lá na Babilônia, quando os judeus foram para a Babilônia. Tem o Talmud de Jerusalém e tem o Talmud babilônico. E a causa de Jesus ter feito isso, nós vamos poder ver isso já já no Talmud, numa passagem muito breve. Mas para que nós entendamos o Talmud, eu vou continuar um pouquinho para nós entendermos o porquê. Jesus curou, mas vai dar um problema. Por que vai dar um problema? Veja só. Então, o cego voltou enxergando, agora ele é um ex-cego. Então, os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo. Por que ele era mendigo? Nós vamos ver que ele tinha pai, ele tinha mãe, mas a vida era muito difícil naquele tempo. O povo era explorado com altos impostos. Então, o povo era muito sofrido. Como diz lá em Provérbios 29, 4. Provérbios, capítulo 29, versículo 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna, né? Então, é uma desgraça, né? Transtorna todo o povo quando o rei ou o governante é amigo dos impostos, quando ele ama a taxa, né? Taxa aqui, taxa lá, o rei justo sustém a terra. O rei justo, né? O governante justo, ele dirige a nação e todos prosperam. Agora, quando o governante é amigo de impostos, ele transtorna a terra. E a Jerusalém vivia um transtorno assim. E muita gente sofria muito. Havia muita falta de água também, água contaminada, muita gente doente pela água e uma série de problemas. E esse cego, então, deixou de ser cego, foi curado. E os vizinhos começaram a ver e estranhar. Falou, então, o versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram. Então, ele é mendigo, ele não tinha o que fazer, ele não tinha sustento. Ele mendigava, não podia trabalhar. E aí os vizinhos começaram a vê-lo. E aí disseram, né, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, como, pois, te foram abertos os olhos? Respondeu ele,
o homem chamado Jesus fez lodo. É muito interessante como o texto é esclarecedor. Poderia dizer, Jesus me curou. Mas não, o texto deixa muito claro. Jesus agiu fora dos parâmetros que nós estamos habituados. Ele não simplesmente curou, ele fez lodo para curar. E aqui está dizendo, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Desenhou passo a passo aqui a sua cura. E aí ele continua, então fui, lavei-me e estou vendo. Simples, olha como as bênçãos de Deus são simples. Você está vendo religião aqui? Não tem religião. O lodo, na verdade, ele é contra. O lodo, na verdade, ele é algo que ele vem combater a religião. Porque as pessoas que cuidam da vida dos outros, principalmente os religiosos, não impediram que esse rapaz fosse um mendigo. Não poderiam dar assistência para ele, então? Não, a religião não lhe dava assistência, porque se desse, ele não seria mendigo. Então veja como a religião não está aqui. Nós não temos aqui uma religião, ela vai aparecer daqui a pouco. Mas aqui nós temos a simplicidade de Yeshua. E aqui houve uma cura milagrosa. Untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, olha só, agora pegaram, ninguém se importa com o cego, não se importava, agora se importam. Pegaram o cego, o ex-cego, e levaram para os religiosos, os fariseus. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. O probleminha, entre aspas, né? E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo. Ele abriu os olhos. De novo, o lodo está em evidência aqui. Este capítulo tem o lodo feito por Yeshua, por Jesus, com um destaque especial, ok? Era sábado, o dia em que Jesus fez lodo, e lhe abriu os olhos. Veja bem, Jesus não produziu tijolos, Jesus não produziu concreto, ele não trabalhou, ele não fez nada para ganhar dinheiro. Ele somente fez um pouco de lodo, cuspiu e mexeu o dedo. É trabalho isso? Então veja só. Então, os fariseus, por suas. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Ele já parece que já está perdendo a paciência, ele já tinha falado, agora ele falou de novo, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Foi isso que aconteceu, simples assim. Sem ritual, sem campanha da cura, sem campanha do milagre, sem nada. Né? Nem sem as 7 semanas da libertação, né? As 13 semanas da cura, nada disso. Ok? Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, falando de Jesus. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Agora eu pergunto, aonde está a quebra do sábado aqui? Ele cuspiu no chão, ou pegou um pouco de terra e cuspiu na terra. Ele cuspiu na terra e fez lodo, mexeu com o dedo. Não cobrou, não pôs um saquinho ungido para vender, não distribuiu para trazer uma oferta na semana que vem, levar o lodo para casa, e levar o cuspe ungido para casa para trazer na outra semana, não teve nada disso. Ele simplesmente fez o lodo ali e curou. Ele não quebrou o Shabat de maneira nenhuma, jamais Jesus quebraria um Shabat. Se ele quebrasse o Shabat, ele não seria o Messias.
ele não serviria para a obra de Deus. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ou diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Aí tinha algumas pessoas com juízo lá, né? Como que pode? Se ele não é de Deus, ele é pecador. Se ele é pecador, como que o pecador pode fazer um sinal desse? E houve discussão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E o cego responde: o cego que não frequentava a sinagoga, o cego que não tinha um conhecimento, né, da vida espiritual, como os demais tinham, ele reconheceu Yeshua como profeta. Então ele disse que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus, agora os mestres, né, os bambambãs da sinagoga, né, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Aí chamaram os pais. Só que tem um porém aqui. Já havia sido informado que quem confessasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. O cego nunca tinha ido para a sinagoga mesmo porque era cego. Os pais dele, apesar da dificuldade, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, eles iam à sinagoga. Agora, eles não estão acreditando. Ou seja, por que esses judeus que não acreditaram que ele era cego, por que eles não se ocuparam de ajudar e conhecer a família, a necessidade da família e ajudar o cego? Não conheceram porque não ajudavam também. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, a vê agora? Então, os pais, na minha opinião, religiosos, porque acabaram de ver um milagre maravilhoso. Jesus fez um milagre maravilhoso e os pais, ao invés de estarem ocupados de falar, vamos saber quem é esse homem que curou, quem é esse Jesus, saber mais, porque esse sim tem o poder de Deus, eles estavam preocupados em não ser expulsos da sinagoga. Veja só, olha a resposta evasiva deles. Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Na verdade, esses líderes aí receberam a resposta que mereciam. Ó, ele é adulto já, ele já responde por si mesmo, pergunta para ele. Eu não acho legal a atitude dos pais com medo de serem expulsos da sinagoga, mas não posso julgá-los. Mas eu achei bem interessante. Pergunte a ele, ele tem idade. Isso disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Tá? Então, eles não queriam ser expulsos da sinagoga, pergunta para ele. Por isso é que disseram aos pais, ele tem idade, interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, ele disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Né? Eu não sei se ele é pecador, eu sei que agora eu era cego, agora eu vejo. Quer dizer, por que os santos homens de Deus ali da sinagoga não curaram esse homem antes? Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Te abriu os olhos. Ele respondeu, ele aí perdeu a paciência, né? Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-se seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Ai, 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 misericórdia, né? Moisés, coloca logo Moisés na parada. Moisés disse que Deus suscitaria um profeta dentre o povo de Deus. E a eles deveriam ouvir, né? Muito bem. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem,
Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. O homem não teve 24 horas de membresia na sinagoga. Já foi expulso no primeiro dia. Não podia participar, era um mendigo. Não participava, um mendigo cego. Agora, tanto que não conheciam ele, se ele participasse, eles conheceriam, né? Agora, ele começa a enxergar, arrastam ele para a sinagoga. Vamos para a sinagoga, leva, vamos para a sinagoga. E lá ele entra na sinagoga e já é expulso no primeiro dia. Então, esse negócio de religião não me parece uma coisa muito boa. Eu já vou mostrar o porquê disso, só vou mostrar a questão aqui do rapaz, né? Como que Deus trabalha através de Yeshua. Olha o versículo 35. Ouvindo Jesus, olha, a notícia chegou. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele nunca tinha visto Jesus. Jesus curou ele, mas Jesus passou o lodo nele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Então ele não tinha visto Jesus. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então ele afirmou: Creio, Senhor, e o adorou. Aqui entra um probleminha que eu não quero entrar, é prosconeu, e aí vem, é uma questão de reverência, enfim, mas não vou entrar nesse detalhe não, tá bom? Mas ele reconheceu Yeshua como o Messias do Eterno. Agora, por que houve todo esse alvoroço e falaram que Jesus quebrou o sábado? Jesus não estava trabalhando, Jesus não estava vendendo, não estava comprando, não estava negociando. Ele fez um bem, ele curou. A resposta está aqui no Talmud, Shabat 122a, está escrito. Isso o que, que é? O Talmud, ele é um livro dos sábios judeus. Então, ele não é um livro que todo mundo concorda com todo mundo. Ele é um livro onde as pessoas estudavam a Torá e aí elas faziam comentários. Então, muitas vezes, um comentário era contrário ao outro. Tem no Talmud rabinos que reconhecem Yeshua como Messias, só que aí na tradução que eles fazem geralmente, principalmente para o inglês, né, uma das principais traduções, eles alteram, dão um jeitinho, altera para desconfigurar, tá? Então eles não deixam as pessoas, né, encontrarem Yeshua lá. Então existe alguns tratados que são claros a respeito do Messias e há tratados que negam o Messias também. E esse tratado aqui, ele está falando sobre o Shabat. Então, a questão do Shabat é o que não pode. O Shabat é um dia de deleite, mas a religião faz com que ele seja um dia pesado, né? Ela não pode fazer isso, não pode fazer. Não, não. O Shabat não é um dia que não pode. O Shabat é o dia que você pode descansar, você pode adorar a Deus tranquilamente, porque você não tem preocupações na sua cabeça de cunho financeiro, nem de negócios, enfim. É o dia que você pode estar reunido com a sua família. É o dia que você pode. Mas na religião ela é vista como dia o que não se pode fazer. Foi feito esse tratado. Agora, eu não sei em que momento foi cogitada essa questão de cuspir no chão no sábado. Porque veja o que diz aqui. Shabat 122a. Não se deve cuspir na terra no Shabat, porque ao fazer isso, pode-se inadvertidamente fazer um sulco, o que é proibido. Né? Você pode cuspir, vai moldar ali aquele local da terra, vai fazer um sulco ali, vai fazer uma alteração na terra. Ah, isso é obra, é proibido. Quando Yeshua vem, ele não cumpre
essas decisões que a religião inventa, os costumes que ferem a Torá. Ele fez ali o lodo como se fosse um remédio. Se alguém doente, você não vai cozinhar, se for o caso de fazer uma sopa para a pessoa, porque ela está doente e precisa de uma sopa, ela não consegue se alimentar, você vai cozinhar. Por quê? Porque você está tratando de uma vida. Se você precisa fazer um remédio no fogo, você não vai fazer? Você vai fazer, porque a vida vem em primeiro lugar. Ok? Então, nós podemos ver aqui que Yeshua, ele então não acatou essa ordem rabínica. Por quê? Os rabinos não estão acima de Yeshua, muito pelo contrário. Eles eram submissos, ou deveriam ser submissos. E eles criaram essa lei. E Yeshua vem no sábado, cospe no chão, faz lodo e cura o cego. No sábado você pode curar, no sábado você pode perdoar, você pode amar, você pode fazer muitas coisas boas no Shabat. Esta é uma demonstração de que Yeshua não estava sujeito a dogmas de homens. E são muitos os dogmas de homens. Nós temos a outra situação em que Yeshua vem passando pelas searas com seus discípulos, e os discípulos começam a colher o trigo e comer. Aquilo não é pecado, é permitido pela Torá, mas a religião dizia que era pecado. E Yeshua, então, prova para eles ali que os mestres da lei estavam errados. Então, você siga a palavra de Deus. Você pode ter uma religião, se você se sente bem, você pode ter uma religião, você pode congregar, mas priorize a palavra de Deus, santifique o Shabat, celebre as festas bíblicas e faça o seu melhor de acordo com a palavra de Deus, ainda que você vá ser contrário ou vá despertar a ira dos líderes religiosos. Pouco importa a ira do homem, mais importa é obedecermos a Deus. Amém? Que o Eterno abençoe a sua vida